Bah! Professor, então voltando às questões do consumo, o senhor poderia falar um pouco para nós sobre isso, fazer alguns comparativos entre Brasil e outros países? Pois não, mas antes eu gostaria de finalizar a questão de por que nós somos hoje o grande consumidor, né? Nós estávamos falando sobre aumento de área cultivada que houve, né? Realmente houve em muitas culturas importantes do ponto de vista de uso de produto fitossanitário. Soja, cana, algodão, café, citros, pastagens cultivadas. Essas culturas hoje elas correspondem a mais de 80% do uso de produtos fitossanitários. Enquanto que na média ao ano, nos últimos 20 anos, o aumento da área cultivada se deu em torno de 1,2%, 1,3% ao ano. Por exemplo, a soja aumentou 5% ao ano. Nós temos também a introdução do plantio direto. Hoje nós temos mais que 35 milhões de hectares, 40 milhões de hectares de plantio direto em produção de grãos. Provavelmente, pelas estimativas do Ministério da Agricultura, chegaremos em 2030 em torno de 60 milhões de hectares. Que usamos mais herbicida, Exatamente. porque daí não revolvemos o solo. Exatamente. Né? Mas, pessoal, falando só um pouquinho sobre o que é o plantio direto. Várias pessoas aqui da minha idade, eu ainda tenho recordação, eu sou do ano de 82 e eu ainda tenho recordação que as lavouras, dependendo do período do ano, aqui a gente tem a terra vermelha, né? Bastante argilosa. Então, você passava pelo interior e era toda aquela terra exposta, aquela vermelhidão a perder de vista. E por quê? Inclusive porque a gente usava maneiras de produzir que vinham da Europa. Então, a partir do momento que a gente começou a desenvolver os nossos próprios traços, desenvolvemos o plantio direto, que é uma coisa basicamente brasileira. Me corrijam se eu estiver mentindo. Sim, foi inventado por brasileiros. Mas se dissipou aqui, o plantio direto na Inglaterra, mas foi aperfeiçoado então em Ponta Grossa, no Paraná. Né? Exatamente, veio da Inglaterra, lá eles começaram como no drilling, né? A prática do plantio direto, e uma empresa de capital misto inglesa e holandesa, a ICI, que hoje faz parte do grande grupo holding da Syngenta, trouxe para o Brasil. E alguns produtores acreditaram nessa ideia e começaram de forma experimental. No Paraná, os pioneiros, né, o Partes, no Paraná, a gente dá para lembrar. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal das missões, me lembro do Martin, lá em Giruá. E aqui na Universidade de Passo Fundo, o pessoal da ICI começou a adaptação das primeiras plantadeiras na área de produção. Meu pai participou desse início aí com a ICI. O nome não é plantio direto, é plantio direto na palha. Então, por que não se vê mais no interior aqueles solos vermelhos? Hoje, a partir do momento que tu saiu de Passo Fundo, às vezes tu não precisa nem sair da área delimitada como Passo Fundo, como perímetro urbano, você já está vendo o solo sempre verde, e onde não é área de lavoura constantemente verdejante, são matas nativas preservadas. Isso é a partir do momento que tu saiu de Passo Fundo. Em qualquer outra localidade também. Não se vê mais as áreas vermelhas com a terra exposta. Por quê? O que nós buscamos? Proteção do solo. Então, plantio direto na palha. A palha da cultura anterior sempre protegendo as sementes e o solo da semente que vem depois. Do plantio direto que começou o berço lá na Inglaterra. Ou seja, nós trabalhávamos com lavração, né? 1 ou 2 lavrações subsolares, que com o tempo faz a compactação, né? Gradagens, né, as grades, e isso aí levava uma compactação com erosão. Veio o plantio direto, substituiu isso, né, mais a palhada, e isso levou um aumento, à medida que a área de plantio direto aumentou, um aumento no uso, como o Cristiano falou, de herbicidas, mas com grandes vantagens ambientais, porque nós tivemos redução da contaminação da água pela erosão, escorrimento superficial. Isso era uma imagem que também estava sempre no Jornal do Almoço, por exemplo. Aquela grande quantidade de nutrientes ou a camada superficial do solo, que a gente tanto busca preservar, sendo lavada para dentro dos rios, e aquele rio todo vermelho, ou aqueles grandes pedaços de terra com a erosão, né? Aqueles grandes buracos, por áreas que simplesmente eram lavadas, porque o solo que não tem raiz é um solo desprotegido e é um solo que é levado. Então é isso que a gente não quer que aconteça. Perdíamos 20, 30, 40 toneladas de solo por hectare, entendeu? Pela erosão. Então tivemos uma redução da contaminação da água, o solo era o nosso maior contaminante, com prejuízos inclusive para a geração de energia por causa do assoreamento das barragens.
redução da contaminação de origem agrícola, fertilizantes, e não tivemos contaminação, como eu vou mostrar, da água com herbicidas, que isso aí é uma grande mentira. Nós vamos mostrar com dados isso aí. Tá? Isso, inclusive, apareceu há não muito tempo atrás, acredito que em torno de 3 anos atrás, a rádio de Passo Fundo mesmo divulgando a presença de glifosato nas nossas águas. Só que o que eles não falam, que eu acho que é o grande pulo do gato. Qualquer coisa que você medir hoje em dia, você vai encontrar nas nossas águas. Anticoncepcional feminino, antibióticos, inúmeras moléculas. Agora, o que ninguém coloca, que é o fator principal, a partir de que concentração isso começa a fazer mal e que o teu próprio sistema metabólico não consegue fazer a eliminação disso. Então, eles começam, como na questão do aumento do câncer nas áreas agrícolas dos Estados Unidos. Começam, dão a notícia, fazem aquela chamada, apavoram a população toda, só que depois nunca ninguém volta para concluir e desmentir ou afirmar aquilo como verdadeiro. É colocado o primeiro chamariz na imprensa e fica por isso mesmo, e esses mitos acabam se perpetuando. Depois tu me pergunta mais adiante, podemos falar e trocar um papo sobre por que o câncer aumentou e hoje, junto com as doenças cardiovasculares, são um grande problema. Eu tenho os dados estatísticos para mostrar número de mortes com produtos sanitários comparado com outras causas. Quais foram as principais causas que levaram hoje o câncer a estar em primeiro e segundo lugar? Voltando para o consumo, que é por unidade diária e tal, vamos falar sobre esse consumo relativo ao nosso consumo e com relação aos outros países. Finalizando, né? Nós tivemos aumento da unidade diária, temos um grande número de culturas, ocorrência de pragas, por exemplo, a partir de 2004, com a expansão da ferrugem asiática, nós tivemos que usar fungicidas em soja. Que nós não usávamos. Não usávamos. Doenças no milho. Hoje a soja usa mais de 50% dos fungicidas usados no Brasil, do consumo é soja. Milho não se usava fungicida. Não se usava, exatamente, dá mais de 10%. É milho. Novas tecnologias, tratamento de sementes para combater doenças e pragas iniciais. Hoje, 6% do consumo global de produtos fitossanitários no Brasil é tecnologia de tratamento de semente. Então, isso tudo levou o Brasil a ser o país no mundo que mais teve aumento de produtividade nos últimos 20 anos. Um pacote tecnológico. Exatamente. E essa questão do tratamento de sementes é muito interessante porque o público pode não entender muito bem o que é o tratamento de sementes. Quando vocês veem, eu posto bastante isso porque eu acho muito bonito. Aquela semente colorida de soja que vai para a lavoura, muitas vezes a semente colorida do milho, aquela semente ela jamais vai para consumo, porque ela tem realmente uma cápsula ao redor dela, ela está encapsulada e com moléculas que estão ali servindo para defender a semente e para a germinação da semente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não tem os fatores perfeitos ambientais para uma planta. Então a semente vai para o plantio e às vezes está faltando recurso hídrico, não choveu ou choveu demais. E a semente precisa ser protegida de alguma forma, de várias agressões, para germinar, garantir o seu poder de germinação, garantir a integridade da semente e que ela germine no momento certo e que ela não apodreça até lá. Então, esse pacote tecnológico também para... Isso é muito importante. Veja nós falando em consumo. A soja, por exemplo, em termos de quantidade de ingrediente ativo por unidade diária. Porque tem muitos trabalhos aí sendo publicados que trabalham em cima de quantidade de produto comercial. Mas nem tudo que tu aplica é produto fitossanitário. Tem a composição inerte. Né? Sim, que não é ativo. E muitas vezes a maior parte é inerte, não é ativo. Então, por exemplo, a soja, ela responde basicamente por 50% do consumo de produtos fitossanitários no Brasil. Depois tu tem a cana com 11,7%, são estudos que eu fiz aí com dados oficiais do IBAMA, do Sindiveg. O milho 9,16%, algodão 8,9%, café 3,14% e pastagem 3%. Então essas culturas, né, do nosso portfólio, que não existe na Europa, por exemplo, elas são responsáveis por 86% do consumo global. Né? Em termos de área tratada, que tu falou em área tratada, né, eu fiz o levantamento nesse estudo aqui para trazer esses dados para vocês, já 2021. Né? Em área tratada, a soja, em 2021, 57% da área tratada com produtos fitossanitários foi soja. Milho foi 16%, pastagens cultivadas 5%. E aí quando a gente vai para responder a questão do Cristiano,
a questão do consumo por unidade de área. É isso que interessa, não é o volume total, é o consumo. Um país maior consome mais. Exatamente, eu já deixei bem claro por N razões, porque o Brasil consome 20% do mercado. Área, ganho de produtividade, mix de culturas, país tropical e assim por diante. Então, se numa sua por unidade de área, por exemplo, eu tenho aqui um estudo que eu fiz com base em dados oficiais, que faço questão de colocar os números, né? Porque os números, pelo menos quando há honestidade intelectual, eles não mentem. Né? Eu vou mostrar aqui para você só o tempo de chegar a essa tabela. Né? O Brasil, em 2021, o consumo dele, médio Brasil, é 6,1 quilos de ingredient ativo por hectare. Se nós vamos comparar com o Japão, 18 quilos. Não, e calma aí. Olha a área agrícola do Japão, olha o que a agricultura japonesa. Não, e exatamente não por causa tem disso, comparar, eles têm né? uma área de produção muito pequena, eles não podem se dar o luxo de errar e muito menos de perder. É o que a gente sempre coloca aqui. Estamos na batalha contra insetos, contra fungos e contra outras plantas que estão ali procurando o rendimento da nossa lavoura. A gente está aqui lutando por produtividade. O Japão não pode se dar o luxo de perder. Ninguém pode se dar o porque luxo eles de não perder, têm né? área. Não, então aquilo tem que produzir e produzir muito e produzir bem. No entanto, quem conhece os dados de longevidade entre os países sabe que então o japonês, isso é um mito que tu está consumindo 18 quilos de defensivo agrícola por ano. Você não está consumindo, porque isso não é feito para comer. Isso é feito para tratar uma planta. Eu falo consumo de produto. Sim, consumo de produto. Ninguém. Exato, ninguém consome. Só que você escuta falar por aí os mitos. Tem uma música, inclusive, que fala sobre isso. Que o brasileiro consome não sei quantos quilos de defensivo agrícola por ano. Não, o brasileiro não consome, porque a molécula faz a sua atuação e se degrada no ambiente. Sim. E se degrada de forma positiva a preservar o meio ambiente. Só que tudo isso é um equívoco, né? Porque é tão suscetível essa molécula. É a mesma coisa que eu fico pensando assim. Se tivesse a persistência, nós não precisaríamos reaplicar. Tudo. Se ela fosse tão persistente assim, nós não teríamos a necessidade de reaplicar para a lagarta, porque a molécula estaria lá fazendo sua função. Por que a gente reaplica inúmeras vezes? Porque a molécula se degrada. E às vezes a menor mudança numa molécula muda tudo. Vocês já viram a história do sal de cozinha? O sal de cozinha ele chama cloreto de sódio. O cloro, ele só é tolerável pelo ser humano em baixíssimas concentrações. E eu não escuto ninguém falando enlouquecidamente sobre o consumo de cloro na piscina, eu não quero falar, no que boa, né? Sim. Ninguém nunca está questionando isso. Agora, sim, no momento que tu combina o sódio, o próprio sódio, do cloreto de sódio, se tu colocar ele em contato com a água, ele é explosivo. No entanto, uma substância combinada com a outra, cloreto de sódio. Não estamos dizendo que o sal de cozinha aqui é maravilhoso, mas o cloreto de sódio, que é o cloro com o sódio, gente, claro, os nossos rins agradecem que a gente não consuma em larga escala, amplamente, mas nós consumimos todos os dias. Então, uma pequena combinação, uma pequena diferença faz, a longo prazo, toda a diferença na cadeia, muda tudo. Mas finalizando a questão do consumo, Camila, a questão é o seguinte, nós como país, com a área agrícola que nós temos, com o mix de culturas que nós temos, com o clima, com maior incidência, intensidade e frequência de pragas, doenças e competição por plantas daninhas, com o maior ganho de produtividade no mundo todo nos últimos tempos, né? Nós ainda temos um consumo por unidade de área para proteção fitossanitária menor do que muitos países que não têm o tamanho da nossa agricultura e as nossas características de produção agrícola. É isso que tem que ser deixado bem claro. Tu falaste do sal de cozinha. O sal de cozinha é um veneno, se ingerido em uma determinada quantidade. E eu digo mais, a ingesta máxima indicada é 6 gramas. E o brasileiro consome muito mais que isso. E aí tu tem as doenças hipertensivas, como a insuficiência renal ao longo do tempo. Depois nós vamos ter estatísticas disso aí. Eu tenho todas as estatísticas disso aí. Tu falaste da piscina. Tu sabe quantos mortes por ano são estimadas nos Estados Unidos, comprovadas por câncer causado pela exposição em piscinas ao tratamento, à cloração que gera dimercaptanos, que são cancerígenos, de 10 a 20 mil mortes por ano de câncer. São dados
da Autoridade Americana de Prevenção e Controle de Doenças, o CCD, e da própria Organização Mundial da Saúde. Então, tratar a piscina com cloro reduz infecções, problemas de doenças infecciosas e assim por diante, mas gera produtos chamados de mercaptanos que são cancerígenos, e isso causa câncer, entendeu? Sim. Agora, quando tu falas em produto sanitário, isso não existe, né? Mas, enfim, então nós temos, com todas as nossas características de área, de produção, de culturas, de maior intensidade, o produtor brasileiro ainda consegue usar menos que a maior parte dos países do mundo. A maior parte dos países europeus, com uma agricultura insignificante comparada à nossa, com menos problemas fitossanitários, consomem muito mais. E eu não estou dizendo que eles estão errados, eles têm que proteger a produção intensiva. Mas vamos acabar com essa inverdade, né, que coloca para a sociedade, dando uma imagem de irresponsabilidade do produtor brasileiro. Que tem não é aquela frase que a gente escuta, agora não vou saber o número exato, mas cada brasileiro, eles fazem como é que eu vou dizer? Tantos litros de produto por tantas pessoas, fazem uma divisão e tipo, tantos litros por pessoa. Isso não existe, né? É uma inverdade. Não, até porque se tu realmente fizesse a ingestão... Não, se tu tomar 100 ml... Não é feito para tomar. Não é feito para tomar, tu vai passar mal, né? Não é feito para tomar. Podemos falar de intoxicações, né? Então, boa! Então, vamos lá, no início eu falava que com o registro, com a evolução, nós tínhamos moléculas cada vez mais seguras. Isso em doses menores. Se nós pegarmos os dados que eu tenho aqui, fiz um levantamento com dados oficiais de 1985 até 2018, quando teve a última publicação oficial, eu fiz um levantamento do total de intoxicações por agente etiológico, comparando com medicamentos, produtos industriais, domissanitários, cosméticos, animais peçonhentos. Estão números. Né? Medicamentos é de longe, historicamente, o que mais intoxica, 28,9% no período. Depois nós temos animais peçonhentos, isso a nível de Brasil, 22,5%. Produtos domissanitários, pasme, que boa, detergente, outros, 9,8%. Produtos industriais, 6,2%. Produtos fitossanitários, 6%. Então eu tenho aqui os dados desse estudo que eu fiz, distribuindo por causas acidentais, ocupacionais, que é quem está aplicando no campo, suicídio e assim por diante. Tá? Então, nós temos dessas intoxicações a nível do Brasil, 42% tentativa de suicídio. Não tem nada a ver com a produção agrícola. Certo. 27% acidentais, não tem nada a ver com a produção agrícola. Ocupacionais, 26%. Então, vamos ver, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil com intoxicações. Como é que está se dando a evolução na área ocupacional, acidentes de trabalho, com a tentativa de suicídio. Em 87, a tentativa de suicídio era 22,6% das intoxicações agudas. A ocupacional era 29,9%. Em 2017, a ocupacional chegou a 33% e a tentativa de suicídio 20,8%. Houve uma diminuição. Porque começou o quê? A entrar os produtos mais seguros, que mesmo quando você toma puro, você não consegue mais chegar a um prognóstico clínico de levar a óbito, né? Então, hoje eu posso dizer para vocês que das intoxicações agudas com os produtos fitossanitários, em torno de 70% delas não tem nada a ver com o uso agrícola. Não, e muitas vezes essa questão do manuseio do produto que causa uma intoxicação, ela pode ser perfeitamente evitada. Tanto que hoje em dia nós temos a norma, que também é muito rígida com relação aos EPIs no momento do manuseio dessas substâncias. No entanto, muitas vezes a gente faz vista grossa e não faz o uso dos equipamentos de proteção individual. E quem se intoxica é o próprio agricultor, não o consumidor, né? Exato, ela ali no manuseio das substâncias. Do produto concentrado. Isso aí. Dá uma facilitada. Faz errado. Entra em contato com a pele, entra em contato com a mucosa nasal. A intoxicação dermal é a maior causa de intoxicação? Não é intoxicação em si. Isso é uma questão de diferenciar exposição com intoxicação. Tu falasse de raticida. Raticida é 17% da tentativa de suicídio. Né? Produtos fitossanitários é 14%, raticida é 17%, medicamento é 52%. Sim. A maior parte das tentativas de suicídio é com medicamentos, principalmente os psicotrópicos. Né? Sim.
os chamados tarja preta, né? Qual é a relação que você tem entre essas intoxicações e aquelas que levam a óbito, né? Chamado índice de mortalidade. Né? O índice de mortalidade, eu tenho ao longo do período calculado, a gente calculou, para cada grupo desses, medicamentos, produtos fitossanitários e assim por diante, né? Então, o nosso índice de mortalidade no Brasil por intoxicações com produtos fitossanitários é muito baixo, em que pese uma grande participação nas tentativas de suicídios, né? Ele gira em torno de 2 e pouco por cento. Né? Ou seja, a maior parte das intoxicações elas não levam a óbito, né? No Rio Grande do Sul, um pouco menos que a nível de Brasil, em torno de 1,3%. Né? Eu tenho os dados aqui exatos, né, em gráficos e assim por diante. Então, o que nós estamos observando de todos esses dados gráficos que eu estou passando aqui, nós estamos observando claramente uma tendência na diminuição do número de intoxicações. Bem claro, uma diminuição significativa. Pela evolução das moléculas. E pelo uso mais correto. O produtor está aprendendo a usar, já sabe usar. Você tem uma evolução também no maquinário. Hoje você tem tratores, pulverizadores com cabine fechados, isolados, programas de treinamento, né? A Senar e outros desenvolvem programas de treinamento. Uso de EPI. Treinamento de milhares de aplicadores ao ano em boas práticas de aplicação. Tudo isso contribui para a redução dos acidentes ocupacionais. E quanto que os acidentes ocupacionais diminuem, as tentativas de suicídio aumentam. As tentativas de suicídio aumentam com o uso de produtos fitossanitários. Correto? Não, e lembrando que esse 1,3, nenhum é causado pelo consumo de alimentos. Né? Exatamente. Por exemplo, não existe essa... 84% dos óbitos com produtos fitossanitários é na tentativa de suicídio. Para vocês terem uma ideia, a nível do Brasil, o percentual de óbitos dos intoxicados ocupacionais com produtos fitossanitários é 2,6%. Varia. No último ano caiu para 2,1%. Tá? Então, o Rio Grande do Sul um pouco abaixo. Então, assim, isso não se fala, que as intoxicações estão diminuindo, que 70%, um pouco mais ou menos, das intoxicações não são em função do uso agrícola, ocupacionais, que a tentativa de suicídio aumentou com o uso de produtos fitossanitários devido a toda essa polêmica que se cria, essas inverdades que se coloca na imprensa, né? Que a segurança dos produtos aumentou, que a boa prática na aplicação melhorou muito o treinamento dos aplicadores, a tecnologia de aplicação em termos de equipamentos, oferecendo mais comodidade e mais segurança ao aplicador. Tudo isso foram avanços que fizeram com que tanto a intoxicação aguda como a mortalidade caísse rapidamente, em que pese o aumento no consumo dos produtos. E eu acho tão interessante porque as pessoas não fazem o paralelo, que nós mesmos consumimos os nossos alimentos e nós servimos para filhos, irmãos, sobrinhos, para toda a nossa família. Eu acho muito engraçado que se tem um momento que o agricultor rouba, ele rouba na produção do milho, né? Porque já foi nem um nem dois vizinhos, que quando o meu milho tá pronto para comer, tá na panela, tu vai pegar teus vizinhos, isso daí a gente nem considera mais roubo, né? Porque quando o milho dele estiver pronto, o meu é um empréstimo, porque quando o milho dele estiver pronto, eu também vou passar lá pegar minhas espiguinhas, né? No entanto, aquela espiga ficou lá na lavoura, se formando durante todas as aplicações. O que a gente faz? Vai lá, quebra, descasca, bota na panela e manda ver. E ninguém questiona isso. Então, falando em alimentos... Ninguém nunca morreu, né? Vamos falar... consumo de milho roubado. Não. E é o mais gostoso. É maravilhoso. Eu, particularmente, quando corro, faço meus treinos diários de corrida, né? No fim de semana, eu gosto muito de correr no interior, no meio das lavouras. Faço meus longãos e passo por aquelas lavouras de milho e fico olhando quantas espigas dessas eu vou levar depois de terminar o treino. Mas falando em resíduos, essa parte de toxicologia, então vamos falar especificamente em alimentos, porque a grande questão que se fala é de que há resíduos nos alimentos. O que é falso, o que é verdadeiro? Vamos tocar nesse ponto aí sobre resíduos em alimentos. Pois é. Isso foi uma coisa que sempre eu tive nos debates ao longo da minha vida profissional, encarar os donos da verdade, né? Que vêm sem responsabilidade nenhuma, sem comprometimento, falam as coisas, jogam no ar,
porque está tudo contaminado, não mostram dado nenhum, resultado nenhum de pesquisa, e que nos debates depois com argumentos, contra-argumentos, o castelo que eles construíram cai como carta de baralhos, né? Fácil. No primeiro argumento eles não sustentam. Então, assim, essa questão do resíduo em alimento ela é muito importante se discutir, porque ela implica num risco de toxicidade crônica para o consumidor de alimentos. Tá? Uma vez que tu estiveres consumindo ao longo da tua vida alimentos contaminados, você corre um risco de passar a ter doenças crônicas, e aí isso dá margem ao campo das especulações o mais variado possível, de câncer até divórcio. Sim. Aí todo mundo faz as suas especulações. Mas, enfim, nós temos um programa de controle, de monitoramento de resíduos confiável no Brasil? Sim, nós temos. Através do Ministério da Saúde, há um tempo atrás, foi instituído o PARA, Programa de Análise de Resíduos de Alimentos. E esse PARA, ele faz análises anuais em todos os estados brasileiros a partir dos alimentos que vêm à nossa mesa. E faz uma análise utilizando métodos cientificamente e internacionalmente validados, métodos de análise cromatográfica. É uma análise multiresíduo, ou seja, tu faz a partir de uma amostra análise de vários produtos técnicos diferenciados. Hoje se analisa mais de 260 diferentes produtos fitossanitários, né? E com uma cesta de alimentos analisados também extrema, mais de 40, 60 culturas, com um enfoque principalmente em frutas e hortaliças que estão na nossa mesa. Por que esse enfoque? Se você for analisar soja, milho, com a produção de pepino, tomate, morango e assim por diante, teoricamente, a possibilidade de você ter resíduo é maior numa fruta e hortaliça. Eu digo por quê. Explico. Soja, você utiliza o produto, tem um intervalo de segurança entre a aplicação e a colheita, depois tu tem a colheita, processamento, e eu tenho dados que mostram que o processamento industrial, o processamento lá já no silo já reduz os resíduos, e dependendo do resíduo, em grande quantidade. Tá? Se tu pegar, por exemplo, um resíduo em trigo e avaliar na colheita, se você chegar lá no moinho, na moagem já reduziu bastante, se tu chegar lá no pão na tua casa, tu praticamente não tem mais resíduo. No próprio processamento se perde. Mas enfim, na fruta e hortaliça, por exemplo, bem simples para a pessoa entender. Tu está produzindo tomate, que tu adora, tu está tendo tomate maduro, que tu tem que colher, e tu tem tomate verde, tomate ainda no início do processo de formação do fruto, que não é um fruto, né? É um pseudo-fruto. Enfim, e tu está tendo que tratar porque a praga está ocorrendo. Então, o cuidado com o chamado intervalo com o uso do produto é muito grande. Então, teoricamente, você teria uma condição de possibilidade de ter resíduo maior. Outra coisa, são culturas de ciclo curto. Qual é o ciclo do tomate? Qual é o ciclo de uma alface? É mais rápido. Muito mais curto, com uso intensivo de produtos. Hortaliças consome 2% do consumo global de defensivos ou produtos fitossanitários no Brasil. E os produtos usados nessas áreas têm uma carência menor, né? No intervalo de segurança menor, em função das características de produção. Então, o PARA começou a analisar. E aí começou a divulgação sensacionalista na imprensa. 80% do tomate está contaminado. 60% do pepino está contaminado. Aí eu ia no fim de semana almoçar com a minha mãe e ela me vinha com a salada de tomate descascada, aquele tomate todo molengo descascado. Mãe, por que está descascando tomate? Ah, porque está cheio de agrotóxico, meu filho. Não, mas teu filho é da área, não é isso. Não sei o quê. Por exemplo, uma lavagem elimina mais de 90%. Uma simples lavagem elimina mais de 90% do resíduo de um tomate. Aí vem os entendidos, não, põe o teu tomate de molho com hipoclorito. Que boa. Como se fosse retirar o resíduo se tivesse ali. Ou põe na geladeira, como se fosse resolver o problema. Então, aí começou a se divulgar. O que você tem numa análise de resíduo? Você tem um aparelho que hoje avalia partes por quatrilhão. Partes por quatrilhão, para vocês terem uma ideia de grandeza, seria uma colherzinha de chá de açúcar numa reserva como Ernestina, jogada na água de Ernestina. O aparelho consegue detectar esse açúcar lá. É muita precisão. É muita precisão. Então, tu tem o chamado limite de detecção do método. O que é isso?
é a menor quantidade do analito que você está pesquisando, que aí no caso o Para faz mais de 260 diferentes analitos numa amostra, a menor quantidade que o aparelho pode detectar com uma precisão de 99,9%, sem que necessariamente ele vá quantificar. Aí você tem o limite de quantificação. Então ele vai achar o traço. Vai achar um número lá, um traço. Mas não vai quantificar o quanto tem. Ele Exatamente. Vai saber que está lá. Só que ele não vai presença nem ou ausência. Hoje, se tu fizer com um aparelho desse, tu vai detectar tudo. Tudo que é coisa. Dificilmente tu vai ter um alimento que não seja contaminado por algo. Aí tu tem o limite de quantificação, que é a menor quantidade que ele pode quantificar com exatidão e precisão. E tu tem a concentração do analito, do produto, no alimento, que está dentro do chamado limite máximo de resíduo, que é aquele valor que você pode encontrar no alimento uma vez tu ingerindo o alimento todo dia, durante toda a tua vida. Tu nunca vai comer tomate todo dia durante toda a tua vida, ou uva todo dia durante toda a tua vida, um quilo, que é a quantidade padrão durante toda a tua vida, que você pode ingerir, que não vai te trazer nenhum problema para a saúde. Isso, muito estudo, muita pesquisa em cima disso, entendeu? Esse é o limite máximo de resíduo. Aí quando tu vai para os dados, eu tenho aqui dezenas de tabelas e gráficos com dados oficiais que eu analisei, de séries históricas de 15, 20 anos, você não encontra essa contaminação. Aí, a partir de um determinado, dos últimos anos, a Anvisa avançou nesse sentido. Ela começou a fazer a avaliação de risco. Porque o consumidor, ele quer saber, em últimas palavras, assim, eu corro o risco ou não de me intoxicar? Sim. Tipo, comer um morango agora e ir para o hospital? Ou corro o risco de amanhã, daqui 20 anos, comendo morango, de ter um câncer, alguma coisa, se por acaso o produto causar? Que se causar, ele nem estaria no mercado e nem seria usado, porque não é permitido. O senhor sabe quantos pimentões? A gente falou muito do pepino, do tomate, da uva. Sabe quantos pimentões eu teria que ter que comer num dia para ter um problema? Chuta o número. Mas quilos? Chuta o número de pimentões. Não tenho ideia. 400 pimentões. Depende Boa sorte, meu amigo. Depende do produto alimentar e do produto fitossanitário que está em consideração, né? Em função de uso e tal. Então a Anvisa passou a fazer o que a Europa faz, os Estados Unidos faz, a chamada análise de risco. Existe uma padronização com os outros países? Sim. Ou essa regulamentação é muito diferente de um país para outro? Não, segue padrões internacionais. O que nós fizemos aqui é o que é feito lá fora. De mais preciso e adequado à luz da ciência hoje. E é o que os outros fazem. Então nós passamos a fazer a avaliação, e fizemos muito bem, a avaliação do risco dietário agudo e o crônico. Considera quantidade de alimento, de acordo com os dados da nossa dieta brasileira, o quanto que eu como de tomate por dia em média, de arroz, de feijão, de massa, de carne vermelha, de suco, de laranja, de pepino, de tomate, a quantidade, os resíduos encontrados dos diferentes produtos. Isso pode fazer por produto ou na soma de todos, e por alimento, para o grupo pepino, tomate, ou na soma da tua dieta de frutas e hortaliças. O risco dietético agudo, o que é isso? Considera o teu peso corpóreo, tua ingestão dietária e tal. É o risco de você, comendo uma grande quantidade de tomate num dia, vir a ter uma intoxicação aguda e ir para o hospital em função daquele resíduo encontrado, daquele produto ou produtos. E o risco dietético crônico, que é o risco de você, ao longo do tempo, comendo tomate todos os dias, numa quantidade X, com um resíduo daquele produto, todos os dias o resíduo lá, que ele não se perde quando tu lava o tomate, já 90% na lavagem sai, e assim por diante. Veja, sempre numa premissa que a gente chama de worst case, o pior cenário possível. O risco dietético crônico. Bem, resultado do último trabalho, a série histórica até 2018, da Anvisa, que eu analisei e chegou a esses dados. Risco dietético agudo, 0,27%. Risco dietético crônico, 0%. Ou seja, não existe risco zero, existe. Nem segurança 100%. Sim. Absoluto. Próximo de zero, muito próximo. Não quantificado. Isso é o que interessa levar para o consumidor comum. A nossa dieta no tocante a resíduos de produtos fitossanitários, eu tenho todos os relatórios da Europa e dos Estados Unidos e do Canadá aqui, para comparar. A nossa dieta de resíduos de produtos fitossanitários, de risco, tanto agudo como crônico,
é igual ou menor do que qualquer outro país. Então estamos completamente dentro dos padrões. Não, tranquilo. Não, melhor que os padrões. Melhor que os padrões. Se tu for comparar com os Estados Unidos e Europa, na maior parte dos casos, o nosso risco crônico agudo é muito menor do que eles, porque eles publicam seus relatórios, eu tenho eles aqui todos, né? Eu uso isso para fazer esses estudos. Professor, então só vou pedir uma pausinha para a gente voltar, fazer o intervalo agora e voltar no nosso terceiro bloco.